Tem dois tipos de pessoa no mundo, as que se importam e as que não estão nem aí. Só que o estúdio quer vender ingresso para ambos, é claro. Então, por que esse teaser e esse filme são de fato tão big deal? Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar sobre o lançamento do primeiro teaser com tamanho decente de Superman, que vai mudar muita coisa, ou pelo menos devia. É claro que a gente tá falando de James Gunn, alguém que já demonstrou que tem uma visão super autoral e com um jeito de contar histórias que também é altamente reconhecível. A gente sabe que ele é muito bom com as piadocas e com aquele jeito mais maroto de ver as coisas que a gente já viu nos Guardiões da Galáxia e até no Esquadrão Suicida. Mas será que ele tem o que é necessário para contar histórias aqui, no ambiente da DC, num universo maior, com outros personagens que fogem desse estilo de tom? Porque lá atrás, quando começaram a sair os primeiros filmes mais voltados para quadrinho do Zack Snyder, eu também achava que ele era o cara e que ele tinha sim que assumir a DC toda, porque ele estava mandando muito bem no quão fiel ele estava sendo, por exemplo, na adaptação de 300 e até do Watchmen, acreditem. Aí a gente vê que agora então eles estão com a intenção de deixar com esse negócio de Extended Universe e se concentrar no básico, que seria o Universe. Ou seja, DC Universe, fazendo com que agora a gente tenha o que já devia ter tido desde lá de trás. Eu vou deixando claro que o que eu vou dizer nesse vídeo não vai ser bem aceito por todo mundo. Então se alguém discordar de mim, por favor, pode cair matando nos comentários. Pode até ser que eu não entre em discussão, mas vou gostar de ler o que vocês têm para dizer. Já que, na minha opinião, o universo que foi começado pelo Zack Snyder sempre foi equivocado em tom para representar as coisas da DC, que pisa na bola o tempo inteiro com o seu material próprio. Tá mais do que na hora de deixar esse ranço de tudo o que foi feito de forma que muita gente fica feliz, mas que na minha humilde opinião é porque não entendem de fato o espírito que a coisa devia ter. Sem dúvida, esta remodelagem de todo o universo ficcional vai passar por alguns assuntos muito importantes que estão nos bastidores e na vida real, inclusive na cabeça do consumidor, já que existe sim essa coisa da saturação de mercado em relação ao tema, que a essa altura do campeonato já virou gênero. Então eu vou deixar para vocês aqui no card um outro vídeo no qual eu explico o porquê que eu penso que é impossível enjoar de filme de super-herói. Você enjoa de filme ruim, mas se eles contassem boas histórias, independente deles terem um super-herói ou um personagem mundano vivendo aquelas histórias, a gente ia consumir elas do mesmo jeito. Isso então acaba se resumindo pela tal batalha pelo rico dinheirinho do consumidor, que quando eu era um pequeno infante não tinha lá tantas opções assim. Videogame que tinha, por exemplo, era o Atari, tinha meia dúzia de gibi para ler, um pouquinho de canal aberto para você acompanhar os enlatados do USA, que tinham lá os horários que tinham, porque naquela época não existia essa coisa de você ver a hora que quer, e quem tem mais ou menos a mesma idade que eu tá bem ligado no que eu tô falando, mas hoje tem muito mais oferta do que demanda, e isso não tem só a ver com os competidores do mesmo gênero. É claro que ninguém precisa ser muito esperto para notar o quanto a Warner e a DC pisaram na bola e exploraram mal os seus personagens no cinema quase que desde sempre. Possivelmente com os filmes lá do Christopher Reeve e inclusive os do Tim Burton do Batman sendo talvez exceções. Vamos deixar uma coisa clara. Eu acho ainda que os filmes do Super-Homem são algo muito fora da curva, que meio que mostram o caminho para onde os outros deveriam ir. Apesar de falta de recursos tecnológicos para fazer as coisas com os visuais que hoje a gente está acostumado, alguns daqueles filmes, em termos narrativos, para mim ainda beiram a perfeição. Um outro motivo para eu poder achar que essa galera tá pisando tanto na bola é que, ao contrário da Marvel, eles nunca perderam os direitos sobre todos os personagens. Ou seja, se a Marvel teve que se virar nos 30 para conseguir fazer com os seus times menos conhecidos toda uma construção de universo para chegar onde eles estão agora, e só depois
da saga lá do Vingadores Infinito, Ultimato e tudo mais, eles começaram a ter tantos pontos baixos. Eles estão muito de parabéns por terem explorado as coisas e irem construindo aos poucos, enquanto pegavam de volta os direitos dos seus personagens conforme eles iam expirando ou sendo comprados dos outros estúdios. Com exceção, nesse momento, talvez, do Homem-Aranha e até o de distribuição do Hulk, mas eles agora pelo menos estão contando com esses personagens através dos seus acordos e tudo mais. A DC nunca passou por isso, o que é muito decepcionante. Vejam vocês. E aí fica aquele negócio de você se perguntar, puxa vida, se eles tinham quase que literalmente a faca e o queijo na mão, o que estava faltando? Ora bolas. Mas, como eu tô falando, essa última tentativa no universo que nasceu sobre a batuta do Zack Snyder, eu achava que ele tinha um tremendo erro de tom. Não tenho nada contra o Henry Cavill, pelo contrário, mas eu acho que aquilo era qualquer coisa menos um super-homem. Então, a gente acaba chegando na necessidade de uma renovação de tom, aonde eu reconheça o personagem na tela como sendo aquele que eu aprendi a amar desde sempre. E como eu disse no começo do vídeo, tem dois tipos de pessoas no mundo. Tem aqueles que não se importam e até desgostam, e aqueles que amam um determinado personagem, como por exemplo o Super-Homem. Alguns preferiam que ele fosse diferente, mas a gente tem que falar da importância do azulão, do escoteirão sorridente e o porquê que ele, como sendo um herói de luz, e diga-se de passagem, o primeiro, o molde mestre para todos os outros que vieram depois, inclusive os anti-heróis, que na verdade você teria que ter uma regra para depois poder subvertê-la. E a regra, meus amigos, é o Super-Homem, sendo que ele é um personagem que, mesmo tendo sido criado lá no finalzinho da década de 30, tem na sua quintessência aquele algo que nunca sai de moda, que é você ter uma esperança, um altruísmo, um jeito bacana de tratar o seu próximo, que a gente vê que a gente está cada vez mais rumando para ter um mundo muito mais parecido com uma distopia do que com uma utopia, mas isso não deveria ser normalizado, galera, não deveria mesmo. É evidente que para um personagem que passou dos 80 anos de publicação, ele já teve todo tipo de fase sendo explorada, com histórias que só aqueles que realmente acompanham de forma assídua vão saber, vão lembrar e vão discutir sobre. Ele já teve diversas fases, onde ele teve diversos guias morais, nortes, motivos, histórias, arcos diferentes, que se alguém for falar, mas o Super-Homem não é assim, alguém vai vir esfregar algum gibi obscuro na sua cara, dizendo, como não, nesse gibi aqui tem isso, isso e isso. O que eu tô falando é sobre como ele é reconhecido pelo grande público. Aquele público que, se você chegar e falar, descreva este personagem em poucas palavras, a maior parte das pessoas vão vir a concordar com algumas coisas que são extremamente características. Como, por exemplo, o sorrisão dele, sincero, daquele amigão, aquela pessoa que tá lá por você, mesmo sabendo que vai se lascar tentando te proteger. Que é assim que ele foi criado e é assim que ele faz sucesso, é assim que ele deve ser. Então, naquela opinião que eu tirei do meu bumbum, mas que eu acho que é super correta, deveria haver um período para poder meio que lavar o que está acontecendo com o tal ranço gerado em tanta gente. É claro, repetindo, tem um monte de gente que ainda acha que o Zack Snyder é o cara, que ele deveria ser carregado no colo, pra cima e pra baixo, como sendo o rei da rança toda. Agora, vamos lá. Se esse universo tá desgastado e acabou tendo algumas bombas no cinema, principalmente ao longo do último intento, com os últimos 4 filmes, sendo cada vez mais massacrado na bilheteria, talvez estivesse no momento onde esse universo devesse dar uma descansada, se preparar para ser visto com outros olhos por uma nova geração. É claro que isso não vai acontecer porque seria algo que tomaria anos, anos e anos, até que as crianças que teriam a oportunidade de ver novas animações, talvez videogames, lançamento de coleções de brinquedos com seus bonequinhos e action figures e tudo mais, e até sendo motivadas a conhecer o material fonte, que são os próprios gibis, mesmo que uma nova run, aonde eles fizessem de novo
uma espécie de releitura com um começo acessível para essa galera. Só esses então poderiam crescer vendo esses personagens como realmente queridos, desejáveis e sentir falta deles na tela grande. O problema é que o mundo é uma máquina de moer gente e de fazer dinheiro, então meio que não dá tempo disso tudo acontecer. Então, o porquê que este teaser que a gente acabou de assistir, com tudo que ele mostra, que não significa em nada que o filme vai ser bom, faz com que eu tenha esse otimismo cauteloso ao assistir. Porque pelo menos parece que o James Gunn consegue moldar o estilo narrativo dele para abranger algo mais parecido com o que é esperado, mesmo que de forma Caxias e piegas deste personagem, para poder fazer este catapultar de um novo universo, que tudo vai depender desta pedra fundamental que vai ser colocada aqui. Então, eu não fiz uma análise quadro a quadro para saber se as coisas encaixam, se elas fazem um super sentido, se eu vejo detalhes ali que vão me fazer pirar o cabeção, mas o tom geral da coisa tá dentro do que eu espero do personagem, pelo menos desde a animação, que veio depois da animação do Paul Dini lá com o Batman, que também veio justamente do sucesso dos filmes do Tim Burton. Desde aquela época eu não via um super-homem que me trazia essa coisa bacana, e antes o que chegou mais perto foi o do Superman da série, que seguia a sequência das coisas da CW. Não porque ele era um super-homem, mas porque pelo menos o tom estava dentro. Vocês concordam? Ou seja, galera, pode ser que a gente esteja vivendo um momento de um divisor de águas, no qual eu vou cruzar os dedinhos e esperar que eles tenham muita sorte, para que a gente possa ter mais uma fonte de alegrias. Porque vida de nerd anda difícil, viu? Então é isso, galera. Não sei se vocês concordam comigo, se eu viajei muito na maionese, mas o canal tá aqui pra isso mesmo. Eu aguardo ver os comentários de vocês aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Fiquem com mais 2 sugestões de vídeo pra seguir acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.